Graças a Deus, que maravilha, paz seja convosco. Hoje eu tenho um tema também bastante interessante, irmãos. Eu passei na escola bíblica lá em Extrema, porque nós nos reunimos, os irmãos de Acreanda foram para Extrema, né? A gente se reuniu lá, e foi assim, algo me despertou, né? Sobre a questão da escolha da vontade, né? Da vontade de Deus e da vontade do maligno, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho né, esse conhecimento, porque tudo gira para nós seres humanos, né? Gira em torno disto, né? Das duas vontades. E eu acredito que a gente tem algo para aprendermos nesta manhã sobre a questão das duas vontades, né? As duas vontades que norteiam o mundo, né? É sempre dois, né? É dois caminhos, o largo e o estreito, né? Ou é a verdade ou é a mentira, né? É a luz ou as trevas, né? E então nós estamos vendo também, nós vamos estudar, vamos ver que no livro de Gênesis, eu peço para os irmãos abrir suas Bíblias, quando Deus criou, que tudo começou ali, né? Na criação. Começou ali na criação, né? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, os irmãos que puderem nos acompanhar, né? Com muita alegria, com muito entusiasmo, com muito amor, né? É muito bom, né? A gente estar com quem a gente ama. Falar em dois também, tudo é dois, né? Então tem também os dois grupos, né? Tem aquelas pessoas que te amam, né? E que você tem uma comunhão e que se sentem bem com você, né? E sempre foi assim, não é que você é ruim ou que você é bom, que você, né, vai ser assim, né? Tem pessoas que escolhem te amar, que escolhem caminhar contigo, né? Claro, pela palavra. E tem pessoas que escolhem não caminhar contigo, né? E nós sabemos que grandes homens do passado, a gente sempre se lembra de Moisés, né? Na casa de Moisés, né? Na vida de Moisés, como tinha pessoas que amavam ele, tinha pessoas que odiavam Moisés, na casa, enfim, né? Todos, eu lembrava hoje de manhã, da casa de Ló. Ló, a Bíblia diz que ele era justo e temente a Deus. E Ló vivia ali em Sodoma, numa situação muito difícil ali com aquele povo. E de repente, teve uma certa entardecer, que veio duas visitas para Ló, né? Quem eram aquelas visitas? Dois anjos, né? E eles foram então pernoitar lá na casa de Ló, foram visitar ele na casa dele. E a Bíblia diz que Ló tinha duas filhas virgens, e que elas já estavam noivas, né? Mas que os noivos, os pretendentes, não estavam na casa, não foram para casa, né? Perderam a visita, aquela visita tão maravilhosa que deve ser a visita de dois anjos na casa da gente, né? Perderam aquela visita e perderam a oportunidade, né, de sair. Eles escolheram estar, né, lá fora, quem sabe tomando uma cerveja, quem sabe se aproveitando de alguma coisa, de algum prazer secular, e eles não estavam no momento certo, na hora certa. E hoje é dia do Senhor, hoje é o dia de estarmos na casa do Senhor. Isaías 58 fala sobre os estatutos do sábado, né? Onde diz que devemos chamar o sábado de deleituoso, digno de honra, e honrarmos o dia do Senhor. Eu acho que se a pessoa, a menos que esteja doente ou em viagem, mas não tem melhor lugar no mundo para honrar alguém, indo na casa deste alguém, que aqui é a casa de Deus. Ninguém consegue honrar o santo dia do Senhor sem vir à casa do Senhor, a menos que esteja doente, né? A menos que esteja doente, porque o nosso Deus é um Deus que olha para os nossos sentimentos, né? E Ele olha para o nosso coração, e a boca fala que o coração está cheio, e ela não só fala, mas também nós fazemos o que o nosso coração está cheio.
Então é importante, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa! E quando você gosta de alguém de verdade, você tem prazer de estar com esse alguém, e principalmente, se puder, na casa desse alguém, né? Então é muito bom, né? Muito bom. Na casa do Pai há abundância de pão, e nós queremos que aqui haja também abundância da palavra de Deus. Então, as escolhas, né? As escolhas que nós precisamos fazer. Gênesis capítulo 2, os irmãos abram do 15 ao 17. O Senhor plantou um jardim, né? A formação do jardim do Éden. Isso me chamava a atenção quando eu falava alguma coisa sobre esse tema ali em Extrema, Rondônia, distrito de Extrema, 320 quilômetros de Porto Velho, mas é o mesmo município de Porto Velho. Como é grande esse Brasil, né? O município de Porto Velho dá quase 350 quilômetros da capital até distrito de Califórnia. É mais ou menos 350 quilômetros, e é o mesmo município. É pequeno, hein? Muito grande, né? E ali é da capital, eu estou dizendo do centro de Porto Velho, mas você ainda tem a outra banda, né? Que dá mais um pedaço também, que não sei quantos quilômetros. Então, imagino eu, no mínimo uns 400 quilômetros o município, né? Mais do que daqui em Florianópolis, né? Muito mais. Como daqui em São Paulo, né? São Paulo, 400 quilômetros. Diz assim a palavra do Senhor: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra. Espera, acho que eu não estou lendo o versículo certo. Eu falei versículo 15, né? 15. E tomou, nós temos que abreviar, né? Que aqui toda a formação do jardim, por isso o título diz, mas nós temos que ir mais no versículo onde fala exatamente do tema de hoje, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da cidade do bem, da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a vontade de Deus. É interessante, né? O Senhor plantou um jardim, frutos à vontade, ervas do campo à vontade, né? Seriam as nossas queridas saladinhas, né? Muitas ervas, muita coisa boa, né? E muito tipo de fruta, muita coisa maravilhosa. Eu imagino cachoeiras, eu imagino água cristalina, eu imagino tanta coisa maravilhosa em grande abundância. Mas ali o Senhor manifestou uma vontade. Ele disse: olha, a minha vontade é que vocês comam de tudo que vocês queiram comer, que está no jardim do Éden, mas, né? Mas da árvore do bem e do mal, desse vocês não comam. Então a vontade de Deus é: comam de todas as árvores, todos os frutos, que está permitido, mas tem uma vontade que vocês precisam obedecer, entender, né? Esta é a vontade do Criador. Ele deu tudo, não deixou faltar nada, mas ele expressou ali uma vontade. E o X da questão é que não podemos ir contra a vontade de Deus. Eu queria deixar bem isso, não é questão do fruto, dos frutos, mas a questão da vontade de Deus. Quando Deus manifestou a sua vontade, logo o inimigo não foi falar daquilo que estava lá liberado, ele foi justamente contrariar a vontade de Deus. Então ali passou a existir, Adão e Eva não sabiam, mas ali mesmo dentro do jardim do Éden, havia duas vontades. Então, se lá no jardim do Éden era assim, mesmo o homem ainda estando naquela condição maravilhosa que ele estava, de inocente que ele era, o homem e a mulher, mas estava ali num ambiente maravilhoso, no paraíso, no jardim do Éden, mas mesmo ali havia duas vontades. Para ser sincero, até mesmo no céu, né? Havia a vontade de Deus que prevalecia.
totalmente lá, mas de repente Lúcifer passou a criar uma outra ideia, uma outra vontade. E aquela outra vontade foi contra os princípios celestiais. Aquela outra vontade foi questionando a humildade, a bondade, o amor, a santidade, e enfim, todas as virtudes do Criador. Então mesmo lá começou a acontecer a outra vontade, né? Só que a vontade de Lúcifer, quando ele se corrompeu, passou a não bater mais com a vontade do Senhor. Então houve um conflito ali das vontades. E o nosso Deus poderia ter, de alguma forma, né, colocado, impor, ele pode impor, né, poderia dizer assim, olha, é a minha vontade que prevalece e está acabado, né? É a minha vontade e ninguém mais vai interferir. Deus pode fazer isso ou não? Pode, mas Ele faz? Ele faz? Faz ou não faz? Se Ele fizesse isso de obrigar, como seria a adoração? Seria uma adoração perfeita? Hã? Se Ele obrigasse a ser adorado, a adoração seria perfeita? Ou uma adoração voluntária é mais perfeita? O que vocês acham? A voluntária. Uma adoração em que você escolheu amar. Quando você sabe que alguém te ama porque você impõe pelo teu poder, pela tua força, né? Já imaginou uma esposa saber que é amada pelo esposo porque ele tem medo dela? Sei lá, às vezes acontece, né? Porque ela tem poder, porque ela tem muita força, porque ela, sei lá, ou vice-versa, né? A esposa, ela me ama porque ela tem medo de mim, né? Eu ameaço ela todo dia, por isso que ela me ama. Seria bom amar assim? Né? Então é assim que o nosso Deus também pensa. Ele não quer que ninguém ame a Ele. Ele é todo poderoso? É, né? Ele é, meu Deus, tem todo o poder, tudo está nele, mas Ele quer que nós amamos Ele com liberdade de escolha. Por isso que Ele fez tudo isso, deu tudo isto, né? Fez a adjuntora para Adão, fez ficar feliz. Mas Ele disse, olha Adão, eu te dou tudo isso, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, você vai ser o que vai dominar tudo isso. Ah, não está bom, você não achou alguém para ser uma companhia para você, eu vou fazer uma adjuntora para você. E ele fez, e Adão achou que a adjuntora era muito legal, e ele estava muito feliz, tudo perfeito, mas só que Deus deixou esse detalhe, né? Esta vontade que precisava ser obedecida, e não foi de uma forma de punição, porque Deus fazendo isso, Ele nos deixa mais feliz, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então é uma liberdade estar unido, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas é de forma espontânea, né? Que eu duvido que alguém que vem à casa do Senhor, que venha à igreja, à casa do Senhor, de forma forçada, venha alegre. Você só vem alegre quando você vem ver que vale a pena você vir. Você vem porque você gosta de estar na presença de Deus. Então por isso que nesta manhã nós vamos estudar sobre a escolha segundo a vontade de Deus, ou a escolha segundo a vontade do diabo. Eu sei que é uma palavra que a gente não gosta nem de falar, mas está na Bíblia, está escrito. Tem várias vezes que está a palavra diabo na Bíblia. Às vezes a gente dá uma aliviada, é o inimigo e tal, mas esse inimigo tem nome. Apocalipse 12:9 fala assim, a antiga serpente chamada diabo e Satanás. Apocalipse 12:9. Então está lá, né? A antiga serpente, o que essa antiga serpente fez? Ela contrariou a vontade de Deus.
ela foi contra a vontade de Deus. Ela criou uma vontade para ela e colocou o homem e a mulher, primeiro a mulher, né, numa dúvida ali. Agora eu fico na vontade de Deus ou fico na vontade do diabo? Né? A antiga serpente. E até hoje isso prevalece. Até hoje cada escolha que nós fazemos, no sentido espiritual e às vezes até mesmo no sentido material, o que as pessoas estão usando drogas, usando vícios, usando prostituições, né? É uma escolha segundo a vontade da carne. Às vezes na Bíblia fala sobre a vontade de Satanás, e às vezes fala sobre a vontade da carne. A carne, quando é dominada por Satanás, ela vai levar o homem ao vício, às drogas e à prostituição, né? Então aqui o Senhor disse, versículo 17, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quer dizer, deixou de estar com a vontade de Deus, a evidência é evidência de morte. Então é por isso que o homem e a mulher morreram na presença de Deus ali espiritualmente. Nós temos ainda um outro texto em Gênesis 3, do 1 ao 4. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não morrerão? Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Obrigado, irmão Luciano. Deus abençoe. Queridos, então nós vimos como é que se questiona a vontade. Vê que Satanás é astuto, né? A serpente astuta. Deus, quando criou todos os animais, disse que a serpente era o animal mais astuto, mais enganador, né? Veja que ele não disse assim: olha, essa é a vontade de Deus, mas a minha vontade é que você coma. Ele podia ter dito isso, mas ele não diz assim. Como é que ele começa? É assim que Deus disse. Não, né? Deus sabe, questionando a vontade de Deus e colocando dúvidas, tirando Eva da submissão de Deus. Os irmãos lembram que nós já falamos aqui outras vezes que enquanto alguém é submisso, não peca, não comete erros, a não ser que seja totalmente involuntário. Mas você pode estar na empresa, enquanto você é submisso à empresa, as regras da empresa, você cumpre as regras da empresa. Você pode estar num colégio, na faculdade, você vai cumprir aquelas regras. Até mesmo no esporte você vai estar submisso ao técnico, ao dirigente, ao coordenador, né? Você pode combinar até uma pescaria e combinar como vai ser o que vai levar, o que não vai, como é que vai ser o procedimento. E se você estiver submisso àquela liderança, você não vai cometer erros, né? Então o que Satanás trabalhou aqui? Tirando a submissão. Enquanto você é submisso à palavra, você obedece à palavra. Quando você não está mais submisso à palavra, não é mais submisso aos obreiros, ao presbitério, evidentemente você vai ouvir outras vozes. E o mundo lá fora, os coaches da vida não vão dizer para você: não obedeça o teu pastor. Ele vai dizer: não, você não precisa levar uma vida assim de doutrina. Você pode ter, você deixa teus filhos fazer o que eles quiserem, e quando eles quiserem, quando eles ficarem adultos, eles vão escolher o que eles vão fazer da vida.
Como é que o filho vai escolher se ele não foi ensinado? Ô, meu querido, você consegue escolher se você não conhece? Quem consegue escolher sem conhecer primeiro? Primeiro você tem que conhecer. Se você nós temos que ensinar o caminho do bem para os nossos filhos, porque o do mal o mundo vai ensinar. Vai ou não vai? E se nós não ensinamos o caminho do bem, e o mundo ensinou o caminho do mal, qual a opção de escolha que esse filho vai ter? Nenhuma, pois ele não aprendeu os dois caminhos. O mundo ensinou o caminho do mal, e você não está querendo ensinar o caminho do bem, e às vezes nem dando uma leitura do caminho do bem, para o teu filho ler, porque o teu filho às vezes ele vai ler no teu agir, na tua devoção, na tua dedicação, na palavra. Então, se você não ensinou o caminho do bem, o caminho que ele deve andar, o mundo certamente não vai perder tempo, vai ensinar o caminho do mal. E como é que o filho vai escolher, se você não está ensinando? E tem pai dizendo hoje, tem coach dizendo por aí, não, frouxa as rédeas, deixa o menino, deixa ele fazer, coitadinho. Aí o diabo já está profetizando, né? É assim que Deus disse, é para ensinar o caminho que deve andar? Não, precisa não, deixa ele. Então quando ele ficar grande ele vai escolher, bobo. Mineiro fala assim, né? Vai escolher, bobo. Vocês já ouviram isso por aí, não? Tá essa onda agora, hein, pais? Cuidado, hein? Isso aí é a voz do cão, a voz da serpente, dizendo, é assim que Deus disse, ensina o caminho que deve andar? Porque Deus disse, né? O que o mundo está dizendo? Não. E passa umas conversas, não vai direto dizendo assim, né? Então, a escolha, como que você vai escolher se você não conhece? Né? Então é preciso escolher. Existem duas vontades, a vontade de Deus e a vontade do inimigo, da serpente, do Satanás. E nós temos que estar fundamentados na rocha. Quem escuta a palavra de Deus é como um imprudente que edificou sua casa sobre a rocha. E quem contraria, quem vai na conversa de treinamentos mundanos, vai edificar a casa onde? Na areia. E quando vem a chuva, vem só sobre quem está na areia? Não, vem sobre quem está na rocha também. Mas qual é a diferença? Se você escolheu a vontade de Deus, você tem a fortaleza de Deus. Se você escolheu a vontade do mundo, vai junto com a enxurrada. E a enxurrada sempre vai estar passando. Toda árvore que está bem enraizada mesmo, a enxurrada não arranca ela. Mas se ela já está sem raízes na palavra, sem raízes na igreja, começando a fortalecer as raízes do mundo, como é que essa árvore vai aguentar quando vier uma enxurrada? Enxurrada, os irmãos sabem o que é, né? Aquela chuva de janeiro assim que... Bom, os irmãos conhecem muito bem o que é enxurrada, faz erosões, faz coisas terríveis, né? Então a água vem e bate contra aquela casa. Mais um irmão para ler então para nós aqui, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Quantas vezes você já orou? Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, né? Às vezes a pessoa até ora, mas ela não presta atenção. Se é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Mateus 6, do 9 ao 10. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém, obrigado, irmãos. Os irmãos viram, olha como às vezes, né, essa vontade é a mesma vontade lá do Éden, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Quando surgiu a segunda vontade através de Lúcifer lá no céu, a coisa complicou tanto, Lúcifer arrumou tanta confusão lá, que ele conseguiu enganar e persuadir uma terça parte dos anjos. Então tem que cuidar com a persuasão. O poder de persuasão, Satanás, ele conseguiu enganar uma terça parte mesmo dos anjos no céu, né?
Então veja como isso é perigoso. Agora Jesus vem, 4.000 anos depois da fundação do mundo, lá do Éden, que aconteceu aquela passagem no Éden. Ele vem e ensina para nós, confirmando lá, né? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Então, uma vez que houve batalha no céu, Miguel e os anjos expulsaram Satanás e uma terça parte dos anjos lá do céu. Então aquela segunda vontade maligna no céu não tem mais. Não tem mais. Lá não tem problema. Surgiu uma segunda vontade que foi contra a vontade de Deus. E lembrando que não foi Deus que expulsou a segunda vontade, mas que as próprias pessoas, isso é fundamental nós entendermos. Deus não vai chegar e vai dizer, olha, surgiu uma segunda vontade aqui e eu vou tirar daqui. Ele não vai fazer isso para você. Ele não fez nem no céu isso. Quem é que teve que tirar a vontade maligna? Os próprios anjos bons. Isso é uma luta que cada um de nós tem individual. É você que tem que lutar contra a vontade ruim. Porque se Deus chegar e fizer assim, olha, vontade ruim, fulminar ela, porque Deus pode. Mas daí você vai ficar sem opção de escolha. Ele quer te dar essa opção de escolha. Se você escolher o bem, você vai ter a vida. Mas se escolher o mal, você vai ter a morte. Morte para a morte. Vida para a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que escolher o caminho, que é Jesus, mas também tem o caminho largo, que é o caminho que conduz à perdição. E a escolha é de quem? Nós que temos que escolher. Porque senão não haveria espontaneidade nisso. Eu só tenho o caminho bom, só existe o caminho bom, não tem opção do caminho largo. Então você não tinha como escolher ou como você optar, não teria opção. Mas Deus quer te dar esta opção. Você tem essa opção. E essa opção se estende para os teus filhos, se estende para as pessoas que você ama, né? Para todas as pessoas. E elas devem ter a liberdade de servir a Deus, né? Espontaneamente. Agora Jesus, 4.000 anos depois, ele vem e confirma. Ele diz assim, o reino de Deus está entre vós, né? E quando orais, orem assim. Aí a segunda parte da oração diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, seja feita a tua vontade. Você quer realmente fazer a vontade de Deus? Né? Quando Satanás vem com aquelas conversinhas lá, que pode, que está liberado, que não sei o que, que não dá nada, inclusive com a lascívia, né? Que nós estamos vendo hoje, a espontaneidade da lascívia, nós temos que escolher, né? Josué, nos últimos dias da sua vida, aos 110 anos de idade, ele chamou todo o povo de Israel e falou assim, vocês hoje têm opção de escolha. Se vocês querem servir aos deuses do outro lado do rio, escolham servir aos deuses dos vossos pais. Mas eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Escolha, cada momento da vida. Os genros de Ló podiam ter escolhido ficar na casa, eles foram chamados. Não, eles escolheram ficar lá, aproveitando das coisas do mundo. Mas naquela noite, ou melhor, na manhã do dia seguinte, né, veio o fogo e consumiu, né, consumiu a cidade de Sodoma. E eles fizeram a escolha errada, pagaram o preço. Nós temos mais um outro texto, 1 Coríntios 3:10. Paz seja convosco, irmãos. Amém. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio, arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém, Jesus. Amém, obrigado. Então veja, irmãos, que maravilha, né?
Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, disse: olha, eu tenho colocado os fundamentos. Efésios 2:20 fala que nós temos que estar no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Paulo diz: olha, eu como sábio arquiteto tenho colocado os fundamentos doutrinários para a salvação, mas cada um, olha, veja que é individual, não tem, olha, ele diz: cada família, cada casal, mas cada um, então é individual, cada um veja como edifica, como nós estamos edificando segundo a vontade de Deus, né? Então não é nós temos a opção, cada um veja como edifica. Por isso que nós temos que estar fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? Ao qual o mundo hoje é contra a doutrina. Já tem muitos anos, tem uns 20 e tantos anos que eu conheci uma senhora lá em Brusque, quando eu ainda fazia as compras para a loja, eu ia muito para lá, e de repente ela disse: olha, eu estou na igreja evangélica. E ela falou assim, eu falei: eu também sou crente. Ela disse: a tua igreja tem doutrina? Eu falei: graças a Deus. Eu falei: a minha não tem não. Eu falei: misericórdia. Misericórdia. Isso já tem mais de 20 anos. Vê como é que está o mundão lá fora, né, irmãos? Então, o caminho deve ser estreito, porque estreito conduz à vida, né? Cada atitude na vida material também é assim. As pessoas que vão prosperar na vida são aquelas que andam no caminho estreito. Você pode pegar na área da saúde física. Estreito é você abrir mão das guloseimas, caminho estreito na alimentação. Cada copo de água, ou enfim, de líquido que você vai estar bebendo é uma escolha. Cada colherada de alimento é uma escolha, né? É um caminho estreito, você se abstém dos exageros, das guloseimas, né? E você vai ter uma saúde e uma vida mais longa, mesmo falando materialmente. Mas se você começar a comer de tudo, né, você vai começar a ter dificuldade, vai começar a vir problemas de saúde, né? Geralmente hoje os industrializados, os embutidos, né? Os produtos químicos que tem hoje, nos próprios açúcar que não é açúcar, o sal que não é o sal. E disso é feita a maior parte dos alimentos. Esse sal que não é sal é usado para conservar, né, os embutidos. O açúcar que não é açúcar é usado nos refrigerantes, que vai um monte de coisa. Então, quer dizer, se você quer ter uma saúde, uma vida abençoada, mesmo na vida material, você tem que fazer a escolha pelo caminho estreito na alimentação, né? E se você quer ser uma pessoa bem sucedida na vida material, você tem que estar no estreito, né? Saber lidar, saber economizar, né? E às vezes se abster de certas coisas que vão te levar a prejuízos, né? Não querer carregar ninguém nas costas. Paulo foi tão direto no assunto sobre vida material que ele falou assim: quem não trabalha é bom que nem coma. Olha que limpeza que ele faz aí. Você segue a vida, então você vai ter uma vida próspera se você saber fazer as suas escolhas. Mas se você não souber, né, vai estar passando por dificuldades e assim por diante. Então o caminho estreito não é só na questão doutrinária da igreja, mas é na vida. Quem quer comprar tudo que vê pela frente, né? Quem quer andar nos shoppings, na moda, nas etiquetas, a não ser que tenha muito dinheiro, vai ser uma pessoa que vai estar pagando juro muitas vezes para um cartão de crédito, vai estar pagando financiamentos, né? E vai estar com dificuldade certamente na sua velhice, né? Porque na velhice vai vir outras despesas, outras dificuldades, não se sabe o dia de amanhã, né? O que vai vir sobre o nosso país. Então quem tem uma certa economia, nas dificuldades vai ter um pouco mais de facilidade. Então o caminho largo, em todos os sentidos, ele é ruim, né? Vamos ler agora Mateus capítulo 7, versículo 24. Abram suas Bíblias. Mateus capítulo 7, versículo 24. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim: glórias a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Os dois alicerces, sempre é dois, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a
rocha. Fez a escolha certa. A mulher prudente fez a escolha certa. A rocha, né? A rocha, a palavra de Deus. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é a escolha segundo a vontade de Deus. Toda escolha segundo a vontade de Deus é rocha. Toda escolha segundo a vontade do mundo é doença, é problema, é tragédia, é separação de casal, é traição, é adultérios, né? Toda escolha mundana é como um vício, que começa com pequenas doses e a tendência é ir aumentando para saciar, aumentando, até chegar à overdose. E aquele que ouve essas minhas palavras, veja que é individual, não é aqueles, não fala família, não fala casal, fala individualmente. E aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem prudente, E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, quer dizer, não obedece, não faz a vontade de Deus, mas faz a vontade do maligno, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então a vontade de Deus é rocha, a vontade do inimigo é areia. Quando eu falo isso eu me lembro de gato, né? Gato gosta muito de areia. Impressionante, né? Gato chega lá e já enterra na areia mesmo e acha que está tudo certo. E aí vem a chuva e vem os rios e correm os rios e assopram os ventos e combatem contra aquela casa que está sobre a areia. E a casa está sobre a areia, ela vai aguentar? Não. Então por isso, na hora da escolha da vontade de Deus, é a escolha de estar na rocha. Amém? A escolha das coisas mundanas, como eu disse, até nas coisas material, é estar na areia, né? A gente vê hoje, irmãos, as farmácias se multiplicando aos milhares. É impressionante, porque o povo está se alimentando, né? Muito com as guloseimas. Nós temos procurado trazer algumas novidades aqui para a igreja em relação à alimentação, né? Ontem eu estava no mercado e comprei e vi o preço do açúcar demerara estava bom, né? Ali no Mercado Max, da Fazenda Rio Grande. E tem um senhor que trabalha ali arrumando as prateleiras. O senhor já uma certa idade, o senhor moreno, fortinho, né? E eu nunca imaginei que ele não fosse brasileiro. Eu nunca tinha falado com ele, né? Não tinha ouvido ele falar nada. Não tinha. E daí ontem eu precisei, ele estava arrumando ali, eu pedi uma licencinha. E quando ele falou comigo, eu percebi que ele fala espanhol. Né? Isso foi curioso para mim. Foi interessante, não porque ele fala espanhol, tem muita gente, né, no Brasil trabalhando, que vieram de outros países que fala a língua espanhola, principalmente a Venezuela. Mas o que eu achei interessante é que quando eu peguei o açúcar, ele falou, esse é bom, esse é o melhor que tem. Eu falei, esse aqui é bom, eu uso só dele. E os irmãos sabem que já faz uns 2 anos que eu estou insistindo aqui com a igreja, tenho trazido para o nosso café aqui, de vez em quando, o demerara, e eu quero perguntar, quem trouxe até hoje aqui 1 quilo de açúcar demerara aqui para a igreja? Você viu como nós temos dificuldade? Tinha um cara aqui que até comprava ovo pintadinho antigamente, que era diferente a marca, mas já comprou o demerara? Está comprando demerara, tá bom. Coisa simples, irmão, o demerara não passa pelo processo de refinamento, não vai enxofre, não vai aquele processo de refinamento. Pergunta para o Google, você gosta tanto do Google, pergunta para ele, né? A irmã Lourdes, eu acho que já está usando demerara, né, irmã Lourdes? Faz tempo já. É uma escolha, Jack. A vida é feita de escolhas. Um sal custa R$1,50, R$2 o quilo. Um sal integral custa R$4, R$5 o quilo. E às vezes pessoas não querem uma mudança, não querem uma escolha, né? Então nós temos que ver, Jesus falou sobre os alicerces. Nós temos agora mais uma parte aqui, né? Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos 3, 35. Porquanto qualquer que,
fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Amém. Obrigado, irmão Joel. Bom, aqui eu já tenho falado outras vezes, né? Como é que ficou a família biológica? O que é família biológica? Bom, eu aprendi assim, né? Eu sou meio caipira, mas eu entendo que família biológica é quando é filho do mesmo pai, da mesma mãe, que tenha... É isso? Posso continuar então, prosseguir? Então, como é que ficou a família biológica? Né? Porque, de novo eu insisto, na vida material também é assim. Por que eu faço questão de repetir? Na vida material também é assim, porque o inimigo, o mundo lá fora, quer jogar nós aqui como nós somos chatos, nós somos do caminho estreito, nós somos da doutrina, né? Nós não temos amor, e assim vai, né? Mas eu faço o desafio, na vida material também é assim. Ó, vejam, você fala assim, na vida espiritual, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus, joia, né? É aquela pessoa que está comprometida com a igreja, com a obra, com o presbitério, com a doutrina da palavra de Deus, amém? Mas aí então, Jesus chegou a dizer assim certa vez, aquele que deixou, Pedro falou assim, Senhor, deixamos tudo para te servir. O Senhor Jesus fala assim, olha, não há ninguém que faça isso, que deixou tudo para me servir, que não receberá 100 vezes mais nesta vida, e por fim, a vida eterna. Talvez alguém já pensou em dinheiro, né? Mas é claro que ele falou coisa muito mais preciosa do que dinheiro. Ele falou assim, 100 vezes mais nessa vida, em irmãos, filhos, filhas, mães. Quando eu viajo por aí, irmãos, e aqui também, tem pessoas que me amam, que eu sei que me amam, e que eu amo, e que, sabe, uma coisa assim tão espontânea, que eu sinto como é da minha família. Então Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de meu Pai. Alguém pode dizer, Jesus foi muito duro com isso, isso é doutrina muito fechada. Eu pergunto, então deixa um pouquinho agora a questão igreja fora e monte uma empresa. Se você já tem uma empresinha, uma empresa grande, enfim, você tem uma empresa, faça um teste lá. Faça um teste na empresa. Esquece um pouquinho a questão da igreja, né? Vai na vida material e faz o teste. Então, por exemplo, você tem, né, uma pequena fábrica, um pequeno comércio, mas aí você precisa de pessoas qualificadas para trabalhar naquele comércio, naquela pequena fábrica. Mas você é muito bonzinho, você começa a botar parente que não quer trabalhar lá dentro, porque tem parente bom, tem ou não tem? Tem parente bom, fica bem claro isso, tem parente aí que dá um show na gente, bom demais. Mas tem uns parentes que não valem nada, nem um tiro de porva seca, como dizia minha mãe. Os antigos diziam, né, quando não, nem um tiro de porva seca, não vale nada, é vadio, é preguiçoso, é mentiroso. Tem parente assim ou não tem? Aí você ama os parentes demais, que na igreja tem que ser tudo igual, mas não, deixa a igreja, coloca esses parentes trabalhar na tua fábrica lá, coloca trabalhar no teu comércio. Tem parente que rouba ou não? Então você entendeu que não é a questão só espiritual, minha mãe e meus irmãos, é quem me ama, é quem está a fim de somar comigo, independente se é na igreja, no trabalho, aonde eu estiver, a pessoa tem que gostar de mim para estar junto comigo, tem que ser pessoa do bem, né? Então o dia que você entender isso, que é uma escolha individual, você escolheu a vontade de Deus. Foi lido hoje Apocalipse, irmão Joel, a gente não combinou nada. O que você leu em Apocalipse? Né? Sobre aqueles que são santos, santifique-se, mas é uma escolha para o lado da santidade. Aqueles que querem se sujar, sujam-se mais. É uma outra escolha para o lado da mundano, da sujeira mundana. Tem como estar junto? Isso não gera um distanciamento? Tem, você consegue se santificar fisicamente, espiritualmente na direção de Deus
e um parente seu, seja quem for, deseja escolher o mundo, você consegue acompanhá-lo e ao mesmo tempo acompanhar Deus? Você consegue? Não, fala para mim, porque eu duvido. Mas tem crente que quer fazer isso, né, não? Eu quero servir a Deus, mas eu tenho que estar junto, eu tenho que carregar. Não, minha mãe e meus irmãos, não tem como, desde que existiu, desde que essas duas vontades existiram no céu, aí não deu boa lá, não deu boa, porque a vontade do maligno é a vontade ruim, perversa, mentira, mentiroso e homicida desde o princípio. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Então Satanás é mentiroso e homicida desde o princípio. Então lá ele criou o problema, não deu certo. Lembra que eu falei que não foi Deus que tirou ele de lá? Quem é que tirou ele de lá? Miguel e os seus anjos. Então dentro do rebanho tem que ter pessoas, não esperem pelo pastor Pedro ou pelo presbitério, cada um de vocês tem que fazer essa luta individual, para ver quem está somando com vocês, quem está fazendo a escolha certa com vocês, ou quem está fazendo a escolha errada. Não é o Pedro que vai ajudar você, é você que tem que saber, é você que tem que orar, é você que tem que ser esperto, porque a escolha é sua. Se você escolher porque eu, Pedro, estou falando aqui, você está perdendo teu tempo. A escolha é sua. A escolha é sua. Quem não deixar pai, mãe, irmãos, que não queiram servir a Deus, bem entendido, porque se vocês querem servir, eles vêm contigo. Mas se eles não querem servir, eles não vêm contigo, então você tem que deixá-los. Deixá-los. Porque não é só você que deixa eles, eles também deixam você. Porque não estarão dois juntos se não estiver de acordo, é uma regra universal. Né, que foi dita pelo profeta Amós, não foi isso? Não estarão dois juntos se não estiver de acordo. Então essa que é a grande realidade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paz seja convosco. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém, irmão Daniel, glória a Deus, obrigado. Olha só, boa, agradável e perfeita vontade, o assunto de hoje aqui é vontade de Deus. Você está achando boa, perfeita e agradável a vontade de Deus? Né? Nós temos que ter comunhão com Deus, estar de acordo com Deus, e nós só vamos estar de acordo se nós realmente acharmos, gostarmos, né, da perfeita vontade de Deus. Vontade, então lá no Éden tinha uma perfeita vontade. Vamos repetir, Deus não fez nada por vingança, Deus criou um jardim, um paraíso, o jardim do Éden, né? Deus colocou ali todos os animais, Deus disse domine sobre tudo isso, lindo, maravilhoso no meio do jardim, fruta à vontade, enfim, toda uma alimentação vasta, só porque Deus deixou a vontade dele. Olha, dessa árvore aqui vocês não comam, como que diz assim, você tem tudo no mundo que você quer, mas Deus deixou ali uma opção de escolha, só por isso. Ele não estava punindo Adão e Eva por isso, mas ele queria ser adorado por uma opção de escolha, né? E é assim que é bom. Eu tenho repetido outras vezes já, né? Se nós gravarmos, se não fosse assim, nós seríamos como vitrolinhas falantes, como papagaios, né? Porque Deus poderia não ter feito o homem com esta liberdade de escolha, feito o homem já com a programação de adorar só a Ele, sem ter essa programação, essa possibilidade de uma opção de escolha. Poderia? Poderia, mas daí nós seríamos todas umas vitrolinhas, né? Igual você gravar uma vitrolinha lá, acho que o povo nem sabe o que é vitrola aqui, né? Os mais novos, né? Um CDzinho, um pendrivezinho, e você colocar lá e ficar, ah, lindo, maravilhoso, ai como eu sou maravilhoso, ah, não sei o que e tal, o dia e noite ali para você. Você mesmo grava ou paga alguém para gravar,
e daí você bota a rodar lá. Quanto tempo você vai aguentar escutar isso? Você sabe que foi você que pagou, você tem dinheiro, você pagou, ou você tem força, você obrigou alguém fisicamente. Aí você o cara gravou para você, né? Eu falando de tal, te amo, você é um cara muito bonito, maravilhoso, extraordinário, não sei o que e tal. Pô, para, meu. Né? Então, ainda sabendo que eu obriguei o cara a fazer aquilo, ficou bonito? Ficaria bonito? Não, claro que não. Né? Por isso que Deus quer que você sirva a Ele com alegria. Escolha, eu escolho Deus. Tem um hino que diz assim, né? Eu escolho Deus. Temos mais uma opção de leitura, Efésios 6:6. Efésios 6:6. É que essa Bíblia aqui não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém, obrigado, Luciano. Fazendo de coração o quê? Viu como ele quer que faça de coração, né? Vamos fazer de coração a vontade de Deus. Vamos se alegrar quando nos disserem vamos à casa do Senhor, né? Vamos fazer espontaneamente, né? Eu me lembro que o Senhor Jesus, Ele é tão amoroso, mas Ele tem umas palavras assim que Ele coloca a gente num compromisso, né? Sabe o que Ele disse certa vez? Que o servo, quem é servo de Deus aqui? Oh glória, glória a Deus. Que o servo, agora segura no banco, que o servo que faz só o que é mandado não é um bom servo. Sabia que está na Bíblia isso? E agora? Eu confesso que é meio chocante, né? É forte, né? Porque aqui no Brasil nós somos meio folgadão, a gente mal faz o que é mandado geralmente, ainda às vezes, né? Tem um pouco de dificuldade, é em casa, é nas empresas, é nos horários, meu Deus, né? Então a gente tem uma dificuldade aqui de fazer, vamos ser sinceros, né, irmão? A gente tem dificuldade de fazer até o que a gente é mandado. Mandou, eu faço. Não mandou, né? Aí Jesus chega para você e fala assim, olha, servo bom é aquele que faz além do que é mandado. Graças a Deus. Você lembra que eu tenho falado que eu quero ganhar acima da média? Eu não sei se eu estou ganhando já, né? Mas eu estou indo bem, né? E para ganhar acima da média, lembra do segredinho? Aqui na frente, as 3 meninas aqui. Como que tem que fazer para ganhar acima da média? Também, estudar, bastante. Mas só estudar não vai resolver. Tem gente que estuda, mas não faz nada. Tem gente que está no Enem, né? Enem trabalha, Enem estuda. Para ganhar acima da média, pode estudar uma vida inteira, mas não vai resolver, porque tem que aplicar aquilo, tem que estudar, é o primeiro passo, mas depois fazer acima da média. Entendeu? Então você estudou, aprendeu a fazer, mas se você não fizer, não vai resolver. Tem que estudar e depois colocar em prática, fazendo acima da média, né? Fazendo acima da média. Olha lá, hein? O mundão aí é duro. Às vezes a gente faz acima da média e nem sempre é reconhecido. Mas o único caminho de querer de buscar um reconhecimento é fazendo acima da média, né? Jesus, ele recebe toda essa glória. Jesus fez acima da média ou não? Amém, amém, né? Amém, fez e faz ainda, né? Faz, glória a Deus. Filipenses é que eu diga, está aqui aberto em Filipenses, né, 2, que ele sendo em forma de Deus, ele tomou a forma de homem, na forma de homem ele humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então, queridos, é muito importante nós entendermos isto, né? Não fazermos para estar agradando na vista, né? Não servindo à vista, quer dizer, na aparência, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servos de Cristo. Servos de Cristo. Paulo certa vez fala que ele se sentia como um prisioneiro de Cristo. Quando Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, nós víamos isto.
lemos o capítulo 19, eu sugiro que você leia mais vezes o capítulo 19 de Êxodo, porque ali o 20 é onde estão os 10 mandamentos, o 19 é a preparação para receber os 10 mandamentos. Olha que interessante, né? É algo tão precioso os 10 mandamentos, que Deus não chegou assim simplesmente, ó, peguem aí. Ele primeiro falou para Moisés, né? Olha, suba no monte. O Senhor falou com ele. Ele desceu do monte, falou com o povo. Ele subiu no monte, Deus falou com ele. Ele desce do monte, fala com o povo. Aí ele sobe com os anciões. Leia o capítulo 19, você vai ver como Deus teve uma... Depois você, olha, vocês agora, eu vou entregar algo maravilhoso, Moisés. Fala para o povo, que até então o povo não estava preparado para receber. Fala para o povo se preparar 3 dias em consagração. Fala para o povo lavar as suas vestes, as suas roupas. Ele estava falando de roupa física mesmo, roupa do corpo. Lavem as suas roupas. Fiquem 3 dias sem tocar nas suas mulheres. E daí eu vou dar os 10 mandamentos para vocês. Ô irmão, tá assim? Tá desse jeito. Está preparado para receber algo grande, né? Deus tinha algo grande para entregar para o povo de Israel, tá? Então quando eu sempre falo isso na época da Santa Ceia, né? Se preparar para receber, a Bíblia diz, a Santa Ceia, a Bíblia diz assim, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Preparar-se para encontrar, né? Não fazer à vista, não fazer para aparência. Nós diz aqui Paulo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha, 2 coisas, né? Juntas, servo de Cristo, não é servo do mundo, e fazendo de coração a vontade de Deus. Último texto dessa escola de hoje, Mateus 13:38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Amém. Essa é a conclusão da escola de hoje, irmãos, porque nós começamos lá no comecinho da escola bíblica sobre a vontade de Deus e a vontade do maligno, né? Então Jesus, ele contou a parábola do trigo e do joio, né? E diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus, né, e colocam em prática, são os filhos de Deus. E aqueles que têm uma aparência, mas que não têm o fruto, não têm a semente dentro do coração, que só tem uma aparência, e por isso que nós temos que fazer não pela aparência, nós temos que jejuar, orar, se humilhar, estudar a palavra de Deus, servir a igreja, né? No lava-pés, participar, lavar os pés do seu irmão, naquele desejo de estar servindo a igreja, né? Com humildade, né? Com simplicidade. A Bíblia diz assim, que haja em vós a mesma simplicidade que há em Cristo Jesus. Simplicidade, humildade. Jesus é manso e humilde de coração, não querer ostentar uma aparência carnal, uma aparência exterior, e muito menos a maldita sensualidade que está acabando com este mundo. Paulo diz, fugir de toda aparência do mal, fugir de toda prostituição, tudo aquilo que marca, tudo aquilo que o mundo hoje quer te tragar, né? Quando Satanás, ele mostrou algum fruto lá, diferenciado lá para Adão e Eva, certamente Satanás tinha ali alguma coisa de aparência, né? Então hoje o mundo que jaz no maligno está querendo passar essa ideia, né? Então não confunda, vaidade é uma roupa cara, vaidade é um calçado caro, vaidade é um luxo às vezes necessário, mas nunca confunda vaidade com sensualidade. Sensualidade é depravação moral mesmo. Tudo que for sensual, que vai retratar o teu corpo, se você está precisando expor o teu corpo para chamar a atenção, então você está mal, você está ruim. Aí é como se botar um rótulo em um produto que não está bom, porque o que manda mesmo é o que você tem no teu coração, na tua alma, o teu ser, a tua capacidade de fazer melhor, mais e melhor.
Rótulo, pode até vender o produto uma vez, mas se o conteúdo não for bom, o produto é descartado. E aqui ninguém quer ser descartado, aqui nós queremos ter conteúdo espiritual, sabedoria, conhecimento e crescimento na presença de Deus. Morrendo. Igreja, aplaude o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Deus seja louvado.